A ação aconteceu em uma cidade relativamente pequena e destruída. Em 2047, 25 anos se passaram desde que os portões interdimensionais do inferno se abriram em todo o mundo. O mundo mudou, a humanidade caiu, restam apenas alguns moradores desta cidade, um deles era um desconhecido de armadura. E o segundo e último residente restante é apenas um velho comum. Um dia esses dois se encontraram, ficando cara a cara. O homem que usava armadura de repente sacou sua espada demoníaca. E tão inesperadamente, com um golpe, ele enfiou-o no chão. Ajoelhando-se sobre um joelho, segurando a espada com uma das mãos, ele estendeu a cabeça do monstro para o homem com a outra mão. Depois de tudo isso, decidiram ir a um bar para tomar um drink e relaxar ao mesmo tempo. A cabeça daquele monstro dizia que havia rumores de que este homem tinha como alvo apenas demônios de nível superior. Além disso, ela decidiu perguntar diretamente a ele o que ele estava fazendo. O homem disse que fala demais e que em breve ele mesmo saberá de tudo. Finalmente, o monstro percebeu se ele realmente havia decidido completar aquela missão. Seu avô confirmou seu palpite e disse que antes que todas as pessoas morressem, ele precisa coletar 666.666 cabeças de demônios de alto nível. Depois de coletar todas as cabeças, ele pode voltar no tempo. E a própria cabeça do demônio que ele recebeu foi a última a ser coletada. As cabeças desses demônios continuavam gritando e gritando sobre o quão louco esse avô era. O que ele quer alcançar com isso é que ele realmente vai voltar ao passado e mudar o futuro. Ao que ele respondeu que quer finalmente conhecer sua filha, e esse é seu único objetivo. Afinal, foi apenas pelo bem da filha que ele aguentou esse pesadelo por 25 anos. Os chefes perguntaram se ele realmente achava que eles iriam deixar assim. Falando sobre eles, o demônio se referia a alguns seres superiores. O avô disse que se assim fosse, eles não abririam as portas do inferno e transformariam este mundo em um pesadelo. E também não teriam criado essa quest. Dizendo isso, um portal desconhecido se abriu na sua frente. O homem disse que mataria qualquer um que decidisse atrapalhar seu objetivo. Um momento depois, de avô velho e exausto, ele se transforma em um cara jovem e enérgico. Sem pensar um segundo, ele pulou da cama e correu até a porta. Abrindo a porta e entrando, ele disse o nome de alguém em tom levemente alto. Naquele quarto, uma garotinha chamada Karen dormia numa cama. De repente, as lembranças voltaram à sua mente. Era uma cidade de destruição, onde ele segurou a filha com a mão sobre algum penhasco. Era o telhado de um prédio de vários andares, onde apenas a mão do pai a impediu de cair. Mas o problema era que seu braço direito estava quebrado e seu braço esquerdo não podia ser movido. O pai orou a Deus para que sua filha sobrevivesse, mesmo ao custo de sua própria vida. Mas de repente, sob a filha pendurada no penhasco do telhado, apareceu um demônio desconhecido. Ele se aproximou cada vez mais da menina, e com tudo o que estava acontecendo ela começou a chorar e gritar. Infelizmente, isso não a ajudou. O monstro comeu a menina, deixando apenas a mão que segurava o pai. O pai relembrou com horror seu pesadelo mais terrível e passado. Os sons que ele fez de preocupação e medo acordaram sua filha. Ela pensou que fosse seu pai, mas não havia mais ninguém na sala. Como se nada tivesse acontecido, ele já estava do lado de fora da porta do quarto dela. Ele até chorou, porque uma tempestade de emoções tomou conta dele. Uma delas foi a felicidade, porque finalmente deu tudo certo para ele, e ele voltou para a filha. Mas ele também entendeu que sua felicidade não duraria muito. Afinal, assim que o portal infernal se abrir, o mundo mudará irreconhecível. Durante 25 anos ele morou sozinho. Será que poderia reviver aquele horror novamente? Pensou seu pai, mas não ficou feliz com o desfecho. Depois disso, acrescentou que faria tudo para evitar que isso acontecesse novamente. Mesmo que ele tenha que fazer isso ao custo de sua própria vida. De repente ele percebeu que ainda tinha magia. Ele ficou surpreso que suas habilidades ainda estivessem intactas. De repente ele sentiu a presença de algum espírito fraco. Dando uma olhada na pintura, ele presumiu que fosse sua esposa, Mai. Graças às suas habilidades, ele sentiu que o espírito de sua falecida esposa o abraçava. Ele ainda não entendia por que seus poderes haviam retornado para ele novamente. Talvez seja porque ele voltou no tempo. De qualquer forma, faltam apenas 3 dias para o dia 11 de outubro, quando as portas do inferno aparecerão. Porém, há quem saiba da abertura do portão, e 3 dias antes da catástrofe aparecerão 8 profetas escolhidos pelos 8 mais elevados. Eles foram considerados os salvadores da humanidade, pois apresentavam taxas de crescimento incríveis.
Se nos lembrarmos de tudo o que aconteceu com Tyler ao longo de 25 anos, agora ele poderá receber muitas conquistas que os profetas do passado tomaram para si. Saindo para a rua, subiu até algum porão e, dizendo que era hora de receber o benefício, desceu. Naquele porão, ele entrou em um dos quartos que ali havia. Ele ficou surpreso, porque não deveria haver ninguém nesta sala, como em todo o porão. Mas um homem estava sentado bem no meio desta sala e perguntou ao cara o que o trouxe ao navio. Tyler respondeu que estava aqui para comprar alguma coisa. De repente, o cara foi agarrado por uma enorme mão demoníaca. O demônio perguntou com raiva ao cara quem ele era. O cara respondeu que tinha ouvido falar que os preparativos para a prova do profeta deveriam acontecer aqui. Depois disso ele perguntou ao demônio se ele havia cometido um erro. O demônio ficou surpreso. Era realmente possível que alguém tivesse sido chamado aqui. Ele disse que isso é muito estranho, porque até onde ele sabe o processo seletivo ainda está em andamento. Tyler respondeu que provavelmente era, por isso ele estava aqui, e depois acrescentou que precisava chegar antes do final da seleção para conseguir uma vaga. Poderia esse ser realmente o pirralho de quem o demônio ouviu falar? Ele voltou no tempo depois de matar 666.666 demônios de alto nível. Ou o cara pensou que eles não saberiam disso, e a verdade iria simplesmente se esconder. Eles sabem da mudança no fluxo do tempo por causa dele. Desta vez o demônio disse ao cara que ele iria acabar. O demônio disse que realmente acreditava que poderia fazer o que quisesse desde que voltasse ao passado. Ele aconselhou o cara a lembrar que este lugar é um tabuleiro de xadrez criado por poderes superiores. Interferindo no jogo ele só vai atingir a raiva deles. Depois de enfiar 3 adagas na mão do demônio, Tyler ordenou que ele retirasse a mão dele, porque fede. Na verdade, ele tentou cortar a mão, mas aparentemente seu corpo ainda não está preparado para isso e, além disso, ele ainda não possui runas especiais, então é bastante lógico. Depois disso, Tyler disse, ele realmente não entende nada. Afinal, foram esses pirralhos que lhe permitiram voltar ao passado. Talvez o demônio pensasse que tais criaturas se importavam com isso. Portanto, assim que ouviu tais palavras, ele imediatamente tentou atacar o cara. Sem sequer ter tempo de tocar em Tyler, o demônio erra um golpe dele na cabeça. Tyler perguntou se a cabeça dele servia apenas para decoração. Ele nem imaginava como seria voltar no tempo. Isso significa que ele completou absolutamente todas as missões. E sua mão matou 666.666 demônios de nível superior. A única coisa que o demônio conseguia pensar era que sua raça existia comendo medo de outras criaturas, mas pela primeira vez em sua vida ele teve medo de uma pessoa. E por causa do sentimento de medo, de um demônio enorme e forte, ele se transformou em um demônio pequeno e assustado. Tyler disse que só havia 2 coisas que ele precisava saber. Primeiro, antes que os portões do inferno se abram, os representantes de sua raça não deveriam matar pessoas, porque esta é uma regra quebrada. Segundo, ele veio aqui para encontrar um demônio especial e amarrá-lo. Em seguida, acrescentou que não deveria nem pensar em matá-lo depois que os portões do inferno se abrissem. Tyler o chamou pelo nome. Era um demônio de 2º nível, Miguel, que ficou surpreso pelo cara saber seu nome. Ao que o cara respondeu que tinha boas conexões nesta cidade. O pequeno demônio começou a gritar com Tyler. Ele realmente queria dizer que era seu servo ou algo parecido. O cara não gostou do fato de algum demônio estar gritando com ele, então olhou para ele com um olhar sombrio e zangado. Ele, por sua vez, sentiu a seriedade desse olhar e por isso se acalmou. Mas ele sabia como mudar a situação, então pegou uma sacola enorme e jogou para Tyler. Era uma coleção de itens mágicos que podiam ser comprados com cabeças de monstros. Mas todos os itens eram excessivamente caros. Se você der uma cabeça para um monstro morto, ele nunca poderá comprar nada. Com uma expressão perplexa no rosto, o demônio perguntou ao cara por que ele estava olhando tão atentamente, já que ele nem tinha uma maneira real de coletar tantas cabeças. No final das contas, o cara escolheu um pergaminho e mostrou-o ao demônio. A próxima coisa que Tyler disse foi que queria que Miguel lhe desse o pergaminho. O demônio disse que ele realmente perdeu a cabeça, não entendeu o que queria dizer. Como dar? Uma das possibilidades de receber esse pergaminho mágico era se alguém da raça de Miguel o desse de presente, mas Miguel não quis fazer isso, pois enfiou espadas na mão. O demônio também disse que até conseguiu acertá-lo no rosto. Então por que ele deveria dar? O demônio não entendeu o que o porco estava pensando, mas disse-lhe para se fuder. De repente Tyler pegou e puxou as adagas de sua mão. Miguel sentiu muita dor depois. Ele perguntou o que ele estava fazendo. Implacável, Miguel trouxe para Tyler 2 maços de dinheiro.
contendo 20 milhões de won, e disse que se tentasse lhe daria mais 80 milhões. Mas Tyler disse que ele mesmo sabia muito bem que em 3 dias esses pedaços de papel não valeriam nada. Portanto, ele disse que com certeza gostaria de devolvê-lo para si mesmo, pois em 2 anos esse dinheiro salvaria sua vida durante uma noite escura como o breu. O demônio pode não saber, mas Tyler sabe o que se tornará valioso e o que será simplesmente inútil. Tyler disse que o dinheiro sempre terá valor, mesmo quando as portas do inferno se abrirem. O demônio pensou que para as pessoas é possível e dinheiro, mas para elas são apenas pedaços de papel. Mas Miguel ainda duvidava das suas palavras, e se ele estivesse mentindo para ele, ao que Tyler respondeu que não poderia provar nada. A escolha é dele ouvi-lo ou não, mas o demônio deve lembrar que depois de 2 anos ele estará batendo a cabeça na parede, lamentando não ter concordado. Miguel disse que ele é tão malvado que é ainda pior que aqueles pirralhos com cabeça de cobra e torso humano. Sorrindo para ele, Tyler disse que já tinha ouvido falar disso antes. De repente, um portal começa a se abrir perto deles. E um momento depois o pergaminho mágico já estava nas mãos de Tyler. Miguel perguntou o que ele iria fazer com ele. Tyler riu, dizendo que precisava dele para gravações pessoais e sinceras. E será também o seu bilhete de entrada para as provas do profeta. Miguel disse que já bastava, esperava saber o que estava fazendo. Antes que pudesse terminar o que começou, Miguel sentiu que algo estava errado e se virou e viu que Tyler abriu o pergaminho e está fazendo algumas manipulações nele. Num instante, a realidade pareceu começar a distorcer-se e eventualmente rachar-se. Tendo aberto o portal, Tyler disse que queria conhecer o principal. Vendo isso, Miguel correu gritando em sua direção. Assim, ambos foram sugados para outro mundo. Tyler perguntou por que ele o estava seguindo, ao que o demônio respondeu que só queria ver como ele morreria. Em seguida, ele acrescentou que conhece as runas dos profetas graças ao conhecimento do passado. Talvez seja por isso que ele está tentando tirar privilégios de alguns poucos selecionados. Miguel perguntou o que ele iria fazer com o profeta, já que era o profeta quem deveria chegar aqui em primeiro lugar. O demônio disse que naquele momento estava tirando seu privilégio, e então perguntou se ele estava pelo menos um pouco envergonhado. Tyler começou a se lembrar de um fantasma uivante chamado Travis. Ele era um ser incomparável, uma das 8 estrelas da batalha, liderando muitos dos mortos e sendo praticamente imortal. Travis era igual em força ao mais forte entre as 8 estrelas da batalha, mas para o povo, ele era apenas mais uma escória que precisava ser eliminada. Essa atitude em relação a ele surgiu pelo fato de ele ser psicopata. Para usar os mortos, os cadáveres necessários, é claro, Travis conduziu experimentos em pessoas vivas para criar o cadáver perfeito. Acontece que ele também conduziu experimentos com o próprio Tyler. Miguel disse que não importa o quão legal ele foi na vida anterior, porque agora ele é uma pessoa comum, então precisa ter cuidado. Depois acrescentou que nem sabe quem é o dono do local para onde abriu a porta. Tyler disse que claro que sabe, este lugar pertence a quem o atormentou durante 18 anos. De repente, uma voz vinda da escuridão disse que ele não havia dado permissão para entrar. Acontece que eles acabaram de entrar no território do dono das 7 cobras. A voz perguntou a Miguel por que trazia o homem consigo. Miguel, por sua vez, não sabia o que responder. Da escuridão ouviu-se novamente que só um profeta pode entrar aqui, mas esse cara não é o profeta que ele escolheu. O cara disse que não escolhê-lo foi seu maior erro, porque ele deveria ter escolhido Tyler em primeiro lugar. Incapaz de suportar tamanha intensidade de emoções, Miguel revelou imediatamente que foi este homem quem regressou ao passado, quem matou 666.666 demônios. A voz disse que foi quem virou o tabuleiro de cabeça para baixo. Em seguida, acrescentou que não tinha as qualificações necessárias, ao que Tyler disse com segurança que deveria verificar pessoalmente, porque é melhor que Travis, a quem escolheu. A voz riu. Será que quem mudou o fluxo do tempo foi seu seguidor? Ao ouvir essas palavras, Tyler se agachou, sacou uma adaga e atacou o enorme olho vermelho que estava à sua frente. Ao mesmo tempo, afirmou que nunca foi seu seguidor, por isso disse-lhe para não falar bobagens. Após o ataque, Tyler foi jogado para trás e ouviu algo incrível na escuridão. Tyler ouviu seu lado perguntando onde ele conseguiu tanto poder. Em sua mente Tyler disse que pensava assim, mesmo sendo um ser superior, ele não sabe de tudo. Esse poder é comprovado pelo fato de ele ter retornado ao passado, talvez isso seja uma compensação pelo que ele teve que passar pelo inferno. Com um estalar de dedos, um fogo roxo acendeu ao redor dos dois. O desconhecido perguntou novamente de onde ele tirou tanta força. Tyler disse que Travis é o profeta que ele escolherá.
Segundo ele, recebeu dele esse poder. Aquele que estava sentado no trono disse novamente que não tinha pensado em Tyler ser seu subordinado. Sentado no trono, cercado por enormes cobras, estava ninguém menos que o mestre da família das cobras. Ele disse que ouviu algo sobre quem matou 666.666 demônios superiores. O dono das cobras disse que provavelmente o observador do Sol e da Lua fez isso. Ele ficou muito emocionado por Tyler ter superado esse caminho com sucesso e veio até ele. Mas, infelizmente, ele já escolheu um profeta e a sua decisão é inabalável. Tyler perguntou se ele sabia quais condições precisavam ser atendidas para retornar ao passado. Ele disse que era o único sobrevivente. Foi ele, não aquele que escolheu. O cara disse que todos os profetas escolhidos morreram antes dele. Tyler explicou que não veio implorar por um cargo de profeta, ele só queria lhe dar uma chance. Se ele não o escolher, que assim seja, mas ele trará a vitória para outro superior. E quem quer que ele escolha como profeta, Tyler prometeu matar primeiro. O dono das cobras ficou muito zangado, ele realmente se atreveu a ameaçá-lo. Então ele acrescentou que poderia acertá-lo em um piscar de olhos. E além disso, o dono das cobras disse que poderia se tornar inimigo dos superiores, o que significa que seria mais difícil para ele desde o início, caso em que deveria escolhê-lo. Tyler respondeu que, ao escolhê-lo, ele poderia ganhar o maldito jogo. Ele sabe que os superiores não podem vê-lo como um inimigo por causa das regras. Mesmo que ele não soubesse de nada quando os portões do inferno se abriram, ele ainda foi capaz de sobreviver. Portanto, tendo adquirido conhecimento, desta vez ele poderá sobreviver 100%. O dono das cobras disse que gostou desse arranjo de acontecimentos. Após essas palavras, algum tipo de portal apareceu perto de Tyler. No lugar deste portal, Travis apareceu, vestindo roupas de casa. Antes que possam perguntar onde, eles sabem seu nome verdadeiro. Uma mão enorme apareceu acima dele, que finalmente o esmagou. O mestre das cobras disse que eventualmente mudaria o profeta que havia escolhido. Sorrindo maliciosamente, ele disse que estava escolhendo Tyler como seu profeta. Tyler sorriu de volta para ele estava feliz, ele finalmente conseguiu. Alguns minutos depois já estavam no tesouro das cobras, era uma tríade de portas venenosas. O dono das cobras disse que agora só pode abrir a porta de cobre, e Tyler pode tirar dela tudo o que precisar, pois terá que ajudar as pessoas neste carnaval. O cara perguntou surpreso se tudo isso era apenas uma festa para eles. O dono das cobras respondeu que assim poderia ser dito, e por conveniência pediu para chamá-lo de Sam. Tyler olhou para ele e disse mentalmente que isso era apenas o começo e que ele aproveitaria tudo o que pudesse. Miguel disse que só de ver isso seus joelhos tremiam e eles conversaram como se não houvesse nada de errado aqui. Antes que ele pudesse entrar pela porta de cobre com eles, ela bateu bem na sua frente. Depois de um momento, Tyler saiu sozinho e disse que eles poderiam ir. Miguel estava muito interessado no que estava acontecendo lá dentro, então decidiu perguntar diretamente a Tyler. Tyler disse a ele que dentro dele recebeu um item mágico, era o capacete de um monge Leoric, um lendário de primeira classe, pertencia ao rei mais arrogante da história. Quando este capacete é usado pelos vivos, ele drena forças vitais deles, mas quando os mortos o usam, eles ganham um poder enorme. Miguel admitiu mentalmente que estava interessado no que escolheria, mas porque escolheu algo absolutamente inútil para um ser vivo. Mas tudo o que ele disse em voz alta foi que Tyler tinha um gosto incrível. Ele não reagiu e mandou Miguel mostrar sua bolsa. O demônio lembrou que para comprar qualquer coisa você precisa de cabeças de monstros. Ao que Tyler disse que tinha cabeças e mostrou um saco contendo 100.000 cabeças. Ele perguntou se ele realmente recebeu essas cabeças do dono das cobras. Tyler disse que Sam realmente as deu para ele. Miguel disse que sempre que dão alguma coisa, cobram preços incríveis até pelas coisas mais simples. Com uma expressão preocupada no rosto, ele perguntou quanto pagou pelas 100.000 cabeças, mas Tyler respondeu que não pagou por elas. Afinal, foi Sam quem o pagou porque estava preocupado em ser alvo dos outros profetas desde que voltou no tempo. Mas em troca, ele lhe deu uma missão, chamando-a de fortuna. Algo equivalente a um feito como voltar ao passado, ou matar 666.666 demônios. Além da missão de nível lendário, uma missão oculta das 7 encarnações de cobras também foi adicionada. Miguel ficou chocado com o que ouviu, por isso não conseguiu nem se mexer. Tyler perguntou por que ele estava saindo, porque ele disse para ele lhe dar sua bolsa. Ele imediatamente enfiou a mão em sua bolsa e perguntou o que precisava encontrar. Tyler disse que precisava de algum tipo de espada útil e rara, para as cabeças que ele tinha.
Ele só tinha algumas espadas, uma delas estava associada a uma maldição, então era bem barata. Tyler disse que escolheria esta espada e usaria a cabeça restante para comprar uma sacola para ela. Ao que Miguel disse que lhe daria a bolsa, ficou surpreso por estar fazendo assim. Miguel disse que só precisava se desfazer dos objetos, com histórico complexo, porque era uma completa dor de cabeça. Além disso, a amizade com ele vale muito mais do que uma bolsa infeliz. Tyler perguntou a Miguel que horas eram. Ele respondeu que já eram 3 horas da tarde, mas Tyler estava interessado em saber por que estava tão vazio aqui. Miguel respondeu que era porque havia uma barreira aqui. O cara elogiou Miguel pelo bom trabalho. Tyler não iria se atrasar hoje, foi um grande alívio para ele. Miguel suspeitou que ele planejava fazer outra coisa, mas perguntou diretamente o que iria fazer. Será que ele realmente iria caçar os profetas? Miguel se preocupava. Ele não teve tempo de terminar suas suposições quando Tyler disse que precisava pegar sua filha. Miguel claramente não esperava ouvir tal resposta dele. Acenando com a mão, Tyler disse que a escola terminaria em breve e ele teria que se apressar, para que eles se vissem mais tarde. Faltavam apenas 2 dias para que os portões do inferno se abrissem. Tyler passou todo esse tempo com sua filha. Para ele, foi como um lampejo de algo normal em uma vida cheia de caos. Karen perguntou ao pai se hoje era o dia de que Tyler estava falando. Ele respondeu que realmente era hoje. Ela comprou suprimentos de sobrevivência com seu próprio dinheiro e depois perguntou ao pai se seria suficiente. Tyler perguntou se ela realmente acreditava no que ele disse. Karen disse que claro que sim. Sorrindo na cara dele, ela disse que sempre estaria ao seu lado. A ação aconteceu no Cemitério Nacional de Daejeon, para onde Tyler veio. Ao vê-lo, um cara começou a saudar a mente. Tyler ficou surpreso, ele ainda o saudava, mesmo eles tendo sido demitidos há muito tempo. Então esse cara perguntou como estava a filha de Tyler. Por sua vez, Tyler respondeu que sua filha agora estava dormindo no carro, pois hoje seria um dia muito difícil. Há uma razão pela qual Tyler quis encontrá-lo aqui e não em Seul. Ele disse que tinha algumas informações importantes que gostaria de compartilhar. Tyler perguntou ao cara se ele lhe dissesse que o mundo iria acabar em breve, ele acreditaria nele. Em um instante, o café que o cara estava bebendo foi cuspido de tanto rir. Ele realmente veio aqui só para fazer uma piada tão ridícula. Apertando o copo, Tyler realmente desejou que tudo isso fosse apenas uma piada. O cara sentiu que algo estava errado. Tudo em volta começou a tremer. Foi como um terremoto. Todas as pessoas ao redor começaram a entrar em pânico. Ninguém entendia o que estava acontecendo. O cara pulou do banco e disse para ligar com urgência para o 119. Depois disse que era inútil e acrescentou que precisavam sair dali rapidamente. Mas Tyler estava falando sério. Sacando sua espada mágica, ele disse que não iria a lugar nenhum. Afinal, ele vai matar todos os monstros aqui. Olhando o que estava acontecendo, o cara continuou em pânico e pediu para Tyler ir embora. Mas Tyler respondeu dizendo que queria que eles sobrevivessem juntos desta vez. O cara ficou muito assustado, pois enquanto Tyler dizia essas palavras, um bando de goblins apareceu atrás dele, atacando-o. Mas num piscar de olhos, tudo o que restou dos goblins que o atacaram foi uma mancha molhada. Depois disso, Tyler pediu a Adam que trouxesse sua filha aqui. Assim que ouviu seu pedido, correu imediatamente atrás da filha. Ele ainda continuou a lutar contra os goblins enquanto salvava pessoas. A certa altura, um portal em forma de olho de cobra apareceu no céu. E a partir daí, mais goblins demoníacos apareceram. Sam disse isso já que Tyler lida com a vida dos mortos. E se ele quiser salvar alguém, sua ação afetará a vida de outras pessoas. Portanto, vale a pena ser um terrível egoísta, pois este é o caminho que sustenta as 7 cobras. Afinal, não importa o que ele faça, ele ainda será considerado um hipócrita. Tyler disse que precisaria de força de qualquer maneira, mesmo que um dia tivesse que aceitar o destino de um hipócrita. Ele disse que tem mais poder do que qualquer pessoa na Terra. Depois disso, ele começou a invocar as almas das pessoas mortas. Ao invocar as almas dos mortos, Tyler ganhou o 2º nível da habilidade Soul-Eye. Mas, infelizmente, devido ao seu corpo destreinado, ele só tinha força suficiente para 3 almas revividas. E agora os goblins se aproximaram do próprio Adam, que ficou surpreso ao ver que Tyler estava lidando com todos sozinho. Olhando para trás, ele ficou surpreso ao ver que Karen conseguia dormir tranquilamente em tal ambiente. Olhando para cima, ele viu um dos goblins voando em direção a eles. Antes que ele pudesse tocá-los, o goblin caiu no chão sem a cabeça. Adam estava interessado em saber quem eram essas pessoas perto de Tyler, ao que ele respondeu que lhe explicaria tudo mais tarde.
Primeiro ele precisava pegar essa espada, para que ele possa proteger a si mesmo e a Karen, porque ainda há muitos goblins por aí. Mas Adão prometeu ao mestre não pegar a espada novamente, mas ele não podia recusar, porque tinha que salvar as pessoas. As pessoas não entendiam porque a polícia ainda não tinha chegado, estavam com muito medo, ninguém queria morrer. De repente a mulher descobriu seu filho debaixo da ponte, onde havia muitos goblins. Ela estava prestes a correr até ele, mas um homem a parou e disse que eles tinham que salvar as pessoas restantes, mas sua mãe ainda pediu que ele a deixasse ir. Enquanto tudo isso acontecia, já havia um goblin atrás do menino, que estava pronto para atacá-lo. Mas num piscar de olhos, Adam privou-o da cabeça, salvando assim o menino. O menino estava muito assustado, então Adam disse-lhe para ir até sua mãe. Tyler disse mentalmente que não deveria mostrar sua força, então confiaria a Adam a posição de líder que lidera as pessoas. Em uma vida passada, ele foi o líder de um clã de guardas armados, foi até apelidado de Espadachim Taisha. Em vez de intervir na batalha, Tyler decidiu liderar tudo nas sombras. Tendo matado um grande número de goblins, Adam queria fazer uma pausa porque estava muito cansado. Ele estava feliz por finalmente poder sentar e recuperar o fôlego. De repente, Adam viu algo que o alarmou muito, porque ele pensou que tinha lidado com todos os goblins. Dando uma olhada em tudo, Tyler disse que finalmente havia chegado. Este foi o guerreiro principal e mais forte de todos os goblins que viram. O goblin começou a brandir a espada para Adam. Felizmente, Adam conseguiu expor a espada ao golpe, então ele não perdeu um golpe direto com a espada. Mas o golpe do goblin foi tão forte que Adam foi jogado para trás vários metros e com grande força bateu na parede. Mas o goblin não tinha intenção de continuar a atacá-lo, ele simplesmente se virou e saiu. Tyler disse que seus ossos não pareciam estar quebrados, então ele ficaria bem, mas Adam não entendeu o que estava acontecendo, porque parou e simplesmente foi embora. Talvez fosse porque ele estava indo em direção ao altar. Este é um local construído para oferecer colheitas ao chefe Goblin. Eles querem fazer sua base lá. Se não forem parados, aumentarão rapidamente seu número. Será que eles realmente vão fazer isso com o memorial? Disse Adam mentalmente. Mas a certa altura Adam perguntou a Tyler como ele sabia de tudo isso. Ele respondeu que esta era sua segunda vida. Adam começou a zombar dele. Dizem que para ele isso deve ser muito chato, então ele sugeriu acabar com isso rapidamente. Tyler disse para ele se acalmar, nada terminaria com a destruição daquela criatura. Para impedir seu plano, eles devem matar o líder Goblin. Mas comparado ao resto dos guerreiros, o líder parece não conseguir resistir nem mesmo a um golpe. Depois disso, Adam perguntou se estava tudo bem com Karen. Tyler disse para ele não se preocupar, pois ele a colocou na cama especialmente para esse caso. A próxima coisa que Tyler fez foi convocar o espírito e disse que eles deveriam começar destruindo os guerreiros goblins. Ele disse a Adam que muitas coisas aconteceriam no futuro que o surpreenderiam, então ele deveria estar preparado. Um momento depois, Tyler começou a atacar os goblins. Ele jogou uma espada em um deles. O goblin não teve tempo de reagir, pois a espada o atingiu bem no olho. A próxima arma que Tyler usou para atacar o goblin foi dardos venenosos que ele enfiou direto no estômago. Naquele momento, Adam pulou do nada e estava prestes a desferir um golpe fatal no goblin. Ele o atingiu bem no pescoço, mas não conseguiu cortá-lo. A espada simplesmente não queria ir mais longe. Adam pensou que o goblin tinha acabado de fortalecer os músculos do pescoço, e é por isso que sua espada não atravessou. Depois disso ele disse que os dardos venenosos eram muito eficazes. De onde Tyler os tirou? Ele respondeu isso na rua Uji, na praça subterrânea. Tyler disse que eles precisavam matar o guerreiro Goblin principal antes que o chefe interviesse, então eles deveriam se apressar. De repente, o principal guerreiro Goblin atacou Tyler e Adam, mas, felizmente, ambos se esquivaram do golpe. Imediatamente após chegar ao portão, Tyler começou a atacá-lo novamente com dardos envenenados. Todos os dardos que Tyler lançou atingiram o Goblin bem no peito. Incapaz de ficar de pé por causa do veneno que estava naqueles dardos, o guerreiro Goblin caiu no chão. Adam gritou que desta vez ele definitivamente faria tudo certo e cortaria seu pescoço. Ele manteve sua palavra, ainda conseguiu cortar a cabeça. Depois disso ele ficou surpreso, porque os ossos dele são bem duros, seus braços até doíam, mas no final ele conseguiu graças ao bíceps. Tyler disse a ele para não baixar a guarda e acrescentou que agora eles precisam ir até o líder. Mas de repente Tyler sentiu que algo estava errado, ele se virou e viu. Bem na frente de Adam estava o chefe dos goblins que estava prestes a atacá-lo. Mas Adam não percebeu ele, então se virou para Tyler. Com um sorriso no rosto,
Perguntou se algo havia acontecido. Felizmente, Adam teve muita sorte, pois a alma guerreira que Tyler convocou o protegeu, ficando sob ataque. Tyler estava preocupado, porque a taxa de crescimento dos espíritos guerreiros era muito baixa, eles não seriam capazes de lidar com isso. Adam decidiu ajudar no ataque do líder Goblin. Ele brandiu sua espada contra ele, mas durante o golpe percebeu que havia algum tipo de cúpula protetora ao seu redor. Um momento depois, o líder Goblin jogou Adam fora com magia. Tyler começou a explicar que se trata de um escudo, embora não seja uma magia de alto nível, mas mesmo assim é bastante chato. Adam perguntou a Tyler o que eles deveriam fazer neste caso, ao que ele respondeu que eles só precisavam bater mais forte, porque o próprio Adam não consegue atacar com força suficiente. Tyler o aconselhou a confiar na espada com esta espada. Isso ocorre porque os objetos amaldiçoados têm alma. Vendo toda essa situação, o líder dos goblins ordenou que os goblins os atacassem. Tyler começou a atacar primeiro. Ele jogou uma lâmina de prata nos goblins. Tendo atingido o primeiro goblin que encontrou, a adaga se partiu e tudo ao redor pegou fogo. Ele disse que não podia mais protelar, então agora era a vez de Adam. Em um piscar de olhos, Adam foi envolvido em magia negra e vermelha e voou para o céu. Adam voou em direção ao líder Goblin, que tentou de todas as maneiras revidar com magia, mas nada ajudou. Inesperadamente para o líder Goblin, Adam conseguiu romper sua cúpula protetora com sua espada. Em um instante, a espada atingiu diretamente o coração do líder Goblin. Depois de derrotar o líder dos Goblins, até o céu ficou mais claro e brilhante. Depois de derrotar o líder Goblin, eles completaram muitas missões pelas quais receberam recompensas. Adam não entendeu o que eram essas caixas. Tyler disse a ele que era graças à sua vitória. Esses baús continham muitas recompensas, tanto valiosas quanto simples. Uma das recompensas valiosas foi a pulseira do líder Goblin, que dava um escudo mágico com uso limitado 5 vezes ao dia. Adam imediatamente o pegou para si. Depois, alguns itens muito bons. Havia o coração do líder Goblin. Quando absorvido, você pode obter poder mágico dele, mas a absorção requer magia inata, só que é inútil para eles, pois ambos não possuem magia inata. Tyler disse que quando o próximo portão se abrir, aparecerá uma bolsa onde ele poderá vendê-lo por um preço alto. Assim que quis ficar com esse coração, ele falhou, algo o impediu de fazer isso. Foi estranho, o coração encontrou o objeto recomendado, ninguém entendeu o que estava acontecendo, pois não possuem magia inata. Como o coração do chefe Goblin encontrou um hospedeiro adequado, ele se transformou em magia e voou para o céu. Toda a magia que havia naquele coração foi absorvida pela filha de Tyler, Karen. Ele não esperava que sua filha tivesse poderes mágicos inatos. Claro que não poderia prever isso, pois da última vez ele a perdeu. Mas Tyler tinha dúvidas, não porque sua filha tivesse magia inata, mas porque ele nunca tinha visto um nível de entrada lendário antes. Tyler estava preocupado, pois não queria tal destino para sua filha, não queria que as mãos dela estivessem cheias de sangue até os cotovelos. Adam disse que Tyler não precisa contar a ela sobre suas habilidades mágicas, porque até eles têm dificuldade em lutar contra monstros. Afinal, mesmo que o mundo esteja indo para o inferno, as crianças deveriam viver uma vida boa e tranquila. E finalmente, depois de muito tempo, Karen acordou, viu que estava na rua e ficou surpresa, pois antes ela havia dormido no carro. Adam disse que ela havia crescido tanto desde que não se viam que perguntou se ela queria brincar de avião com ele. Karen respondeu que ela não era mais uma criança, então não fazia esse tipo de coisa. Virando-se, Karen viu que a cidade estava um caos completo. Corpos estavam espalhados por toda parte, tanto de pessoas quanto de goblins. Vendo tudo isso, Karen recorreu ao pai, pois ele prometeu a ela que, aconteça o que acontecer, eles vão enfrentar tudo juntos. Afinal, foi por isso que ele contou a ela sobre hoje, para que pudessem fazer tudo juntos. De repente, um garotinho se aproximou de Karen e pediu ajuda. Ela perguntou o que aconteceu, ao que ele respondeu que algo aconteceu com sua mãe. Depois disso, ele apontou o dedo para o corpo dela e descobriu que ela havia sido morta por goblins. O menino chorou muito, então Karen o abraçou e começou a acalmá-lo. Adam disse que ele e a filha são muito parecidos, por isso Karen é precoce, mas Tyler disse que ela é mais parecida com a mãe. Tyler admitiu que estava tão fraco, que tinha tanto medo por ela que queria trancá-la em 4 paredes e não deixá-la sair. Mas Adam disse que isso é normal, porque ele ainda é pai e está preocupado com ela. Voltando-se para o pai, ela se ofereceu para levar o menino com ela. Mas Tyler disse que isso era absolutamente proibido, porque seria muito mais seguro para ele ir para o abrigo do que ficar com eles.
Karen não queria deixá-lo porque ele estava sozinho. Tyler foi inflexível, disse que nunca o levaria com ele, mas Karen continuou dizendo que ficaria com medo se fosse deixado sozinho. Afinal, seu pai não está por perto e sua mãe acabou de ser morta por goblins. Tyler congelou por alguns segundos, porque parecia a situação em que sua filha quase havia passado. De repente Sam saiu do portal. Ele disse que tudo aconteceu como ele disse. Afinal, aquele que trilhou o caminho da morte agora escolheu a vida. Para ele isso era simplesmente ridículo. Ele o elogiou apenas por matar o líder dos goblins, embora fosse planejado construir uma cidadela antes da meia-noite, e então os goblins caminhariam pela cidade. Sam disse que as coisas não estavam indo conforme o planejado, mas não seria uma vantagem para Sam se Tyler assumisse uma postura proativa. O dono das cobras disse que isso é realmente benéfico para ele, mas nem todos os superiores concordam com isso, pois ele ressuscitou os mortos antes mesmo do início do carnaval. Tyler não entendeu qual era o problema real, ele simplesmente usou os meios disponíveis, mas Sam disse que tudo tinha que começar com o carnaval. Agora que o equilíbrio está quebrado, Sam perguntou a Tyler se ele poderia convocar os defensores do país, deuses mortos ou heróis. O cara disse que a primeira coisa a se pensar é na segurança das pessoas. Foi para resolver esse problema que Sam procurou Tyler, porque ele tinha um acordo para ele. O compromisso consistia em trocar vida por vida, pois já havia recolhido um certo número de almas de mortos. Sam pediu para entregá-las a ele. Normalmente o principal é que a troca seja igual, mas como houve um erro dos dois lados, só uma vida pode decidir tudo. Essa vida era a vida daquele garotinho. Tyler ainda queria deixá-lo aqui. Melhor dar a vida desse garoto para Sam do que deixá-lo aqui para morrer. Ao ouvir toda essa bobagem, Karen, sem hesitar um segundo, correu até Sam e bateu nele. Karen perguntou quem essa mulher patética iria matar. Sam ficou seriamente zangado. Por que uma pessoa comum se atreveu a bater nele? Ele imediatamente a jogou fora com sua magia. Ele jogou tão longe que bateu na parede. Tyler queria ajudar a filha, mas Sam também não o poupou. Depois disso, Adam decidiu intervir com uma ordem para parar. Ele brandiu a espada contra ele e estava pronto para atacar. Mas no final, Sam neutralizou os três. Ele disse que embora goste de Tyler, se sua filha ultrapassar os limites, ela será punida. Sam pensou de quem seria a vida que ele tiraria, a vida de sua filha ou daquele menino. Ele disse que Tyler teria que escolher um deles. Quem ele escolher morrerá. De repente, o coração do líder Goblin caiu do bolso de Tyler. Imediatamente se transformou em magia e começou a penetrar em sua filha, Karen. Sam começou a rir, dizendo que era exatamente isso que ele estava esperando. Tyler ficou surpreso ao estudar as habilidades de Karen. Ele planejou tudo com antecedência. Depois disso, ele pediu desculpas à filha por tudo que havia feito, disse que só queria protegê-la e admitiu que o erro foi seu. Em resposta, sua filha lhe disse que ele não tinha culpa de nada. De agora em diante, não importa o que ele faça, não importa a decisão que tome, ela sempre acreditará nele e estará ao seu lado. De repente, o espírito de sua mãe começou a acalmá-la e a transferir poderes para ela, mudando seu nível mágico. Assim que a garota ganhou mais poder, ela criou uma bola mágica, culpando Sam por ser culpa dele. Ela enviou esta bola mágica em sua direção, mas em vez de se esquivar do golpe, ele apenas ficou ali parado e sorriu. Com apenas um aceno de mão, ele absorveu todo o ataque de Karen. Em seguida, ele acrescentou que este não é nem o mais alto nível de poder, mas apenas lendário. Sam perguntou a Tyler se ele realmente não tinha gente suficiente. Então outro cara interessante apareceu ao lado dele. Preparando-se para atacar, Karen disse a Sam para não se mover, mas um momento depois ela perdeu a consciência e caiu no chão. Sam disse que trovões e relâmpagos são magias que exigem um poder enorme. Já que o poder de Karen acabará de despertar, ela se deparou com uma sobrecarga. Ele se aproximou dela e começou a usar algum tipo de magia. Vendo isso, Tyler disse-lhe para não tocar em sua filha, caso contrário todos morreriam, independentemente da posição. Por sua vez, Sam disse que não faria nada com ela, só queria ajudá-la. Sam disse que poderia ter agradecido pelo tratamento, após o que acrescentou que outros superiores também viram o que aconteceu, então desta vez o desempenho seria suficiente. O dono da cobra disse que agora precisa se proteger não só dos monstros, mas também dos superiores que têm ciúmes de sua filha. Tyler disse que nem ele mesmo provavelmente iria sentar e assistir. Ao ouvir isso, Sam jogou para Tyler uma bola vermelha desconhecida. Descobriu-se que este item foi criado após a conclusão da Cidadela dos Goblins. Depois disso, com um sorriso no rosto,
Ele disse a Tyler para cuidar de si mesmo para sobreviver para sua vitória. Acordando no carro, Karen perguntou se havia brigado com Sam. Ela não se lembrava de nada. Adam disse a ela que ela desmaiou de sobrecarga. Karen começou a se lembrar, e naquele mesmo segundo ela perguntou o que aconteceu com aquele menino. Ele respondeu que o menino estava bem, seu irmão o havia levado para o abrigo. Karen disse que ele deveria ter ido com eles, ao que Tyler disse que estaria muito mais seguro no abrigo do que com eles. Afinal, graças a uma pessoa, este abrigo é agora o lugar mais seguro da Coreia do Sul. Tyler conhece esse homem a vida toda, ele é confiável, então Karen não precisa se preocupar com aquele garoto. Karen perguntou se era mais seguro lá, para onde eles estavam indo agora. Tyler respondeu que eles estavam indo para Seul. Quando o primeiro portão do inferno fechar, um novo lugar chamado Masmorra será aberto em Seul. As recompensas das masmorras são muito necessárias para evitar um desastre ainda maior. Adam perguntou a Tyler se ele era algum tipo de profeta escolhido pelo Altíssimo. Tyler respondeu que sim. Depois disso, Adam perguntou o que eles deveriam fazer agora neste caso. A resposta era óbvia. Tyler disse que o que eles mais precisavam agora era ficar mais fortes. De repente, ouviram no rádio que o tráfego de trens estava interrompido devido a danos nos trilhos. Adam disse que seria difícil dirigir por essa estrada. Ele, claro, não é covarde, mas estava preocupado, porque Karen estava com eles, então era melhor pegar a rodovia federal. De repente, um Goblin voou direto para o para-brisa. Eles pararam imediatamente e perguntaram se Karen estava bem. Tyler começou a pensar que eles ainda não tinham lidado com todos os Goblins. De repente, uma flecha voou perto da orelha de Tyler e atingiu o Goblin bem no olho. Era um cara covarde. Ele pediu perdão, depois acrescentou que aquele monstro ia atacar. Tyler disse a ele para baixar o arco primeiro. Havia vários corpos de goblins espalhados pelo carro. Tyler perguntou se esse cara matou todos eles. Ele respondeu que foi exatamente isso que aconteceu. Adam o elogiou por sua excelente visão, pois mirava diretamente nos órgãos vitais dos goblins. Tyler começou a duvidar se uma pessoa comum poderia ter matado 5 goblins com um arco. Depois disso, Tyler perguntou qual era o nome do cara. Ele respondeu que seu nome era Andrew. Adam perguntou como ele acabou naquele caos, porque o alto-falante dizia que todos deveriam ficar em casa. O cara respondeu que precisava ir para Seul, onde seu avô estava hospitalizado e não mantinha contato. Agora Tyler entendeu por que não o viu na vida anterior, porque nem Karen, que tem a melhor magia, conseguiu escapar, e mandou o cara voltar para casa. Mas o cara implorou para levá-lo com ele. Ele disse que com certeza pagaria por isso. Segurando uma espécie de pedra roxa nas mãos, ele disse que essa coisa caiu depois que o monstro morreu. Ao que Adão respondeu que não era irmão e não trabalhava com pedras. De repente, Tyler correu até Adam perguntando se aquela pedra realmente apareceu após a morte do Goblin. Aparentemente, Tyler reconheceu a pedra e se perguntou se ela poderia aparecer agora. No final, eles levaram o cara com eles. Tyler perguntou se ele realmente mentiu. Andrew respondeu que ele realmente caiu do Goblin. Acontece que era uma das runas mágicas, a runa da destreza. Existem 2 tipos de poder que as pessoas ganham no carnaval. O primeiro é a predisposição, como no caso da Karen, e o segundo são as estatísticas. Predisposição, principal talento desde o nascimento, e qualquer pessoa pode receber e aumentar estatísticas. Runas, itens especiais que aumentam as estatísticas, é claro, eram muito procurados, mas as chances de uma runa cair dos monstros são insignificantes. Claro, as chances de uma runa cair não são 0, e há até uma chance de cair de um Goblin. Tyler se perguntou se isso era mais do que apenas sorte. Ele se virou para Andrew e perguntou quem o ensinou a usar o arco. Ele respondeu que seu pai era membro da seleção nacional, mas estava hospitalizado após um acidente. O nome de seu pai era Brian, um nome que até Adam reconhecia. E então Tyler lembrou que Brian em uma vida passada foi um mestre rúnico, exceto ele e Amanda. Ninguém no mundo tinha tal habilidade. Clãs de todo o mundo queriam recrutá-lo, mas ele ficou em coma por 7 anos devido a um acidente. Uma das 8 estrelas de batalha, Ariel, apelidada de Santa, gastou uma fortuna em um elixir para ajudar Brian, mas embora fosse apelidada de Santa, ela não era uma ovelha inocente. Ariel se livrou de Brian assim que ele recusou a oferta do clã, mas Tyler prometeu que nesta vida tudo seria diferente. Adam perguntou a Tyler se eles estavam indo para o hospital, ao que ele respondeu que iriam para outro lugar primeiro. André disse que prometeram levá-lo ao pai, porque poderiam se atrasar e algo poderia acontecer. Tyler disse que mesmo que eles fossem para lá agora, nada mudaria.
E para os goblins de toda a Coreia, todos os policiais, bombeiros e militares disponíveis foram trazidos para ajudar. Antes de tudo, eles cuidavam de instituições médicas. Além disso, o hospital é muito mais seguro do que na estrada e agora eles precisam coletar mais cabeças. Se conseguirem o elixir, poderão curar seu pai. O elixir custou 400.000 cabeças, mas não seria possível arrecadar essa quantia de uma só vez. Adam disse que a sorte de Andrew está alta agora, porque agora eles estão indo para a masmorra. Karen disse que o pai dela está vivendo uma segunda vida, então ele sabe de tudo e, se for com eles, poderá ganhar muitas recompensas. De repente, algo aconteceu no meio da estrada, algum tipo de brilho amarelo era visível ali, os carros espalhados pelas laterais. Tyler, a julgar pela expressão em seu rosto, estava esperando por esse evento. Bem no centro desse evento estava Miguel, um demônio de uma câmara subterrânea em Seul. As pessoas que estavam na estrada não entendiam quem era ou o que estava acontecendo. Miguel disse que todas as pessoas ao seu redor deveriam ouvi-lo com muita atenção. Ele disse que a partir de agora os superiores lhes dão uma chance incrível de se tornarem espectadores do carnaval. Mas as pessoas não o ouviram. Em vez disso, todos começaram a fugir em todas as direções. Miguel não gostava que as pessoas não o ouvissem. Enquanto gritava, magia suficiente emanou dele para espalhar os carros. Ele estava infeliz porque as pessoas não o ouviam quando ele lhes contava informações tão importantes. Aí ele disse que informações importantes seriam automaticamente acrescentadas em suas cabeças, então não havia necessidade de explicar tudo para eles. De repente Miguel notou um carro que buzinava para ele. Um Tyler insatisfeito e irritado saiu do carro. Ele ordenou que ele parasse de falar tanto. Era desse demônio que Tyler estava falando. Adam perguntou, depois acrescentou que ele parecia mais forte que aqueles goblins. Insatisfeito, Miguel começou a perguntar-lhes se eles realmente ousavam compará-lo com goblins. Quando Miguel se aproximou deles, agarrou Tyler pelo ombro. Depois disso ele pediu desculpas a Tyler, dizendo que ele não poderia saber que ele estava aqui, e também pediu para não machucá-lo, porque as pessoas estavam olhando para eles. Tyler disse que falou demais e depois ordenou que ele mostrasse tudo o que tinha na bolsa. Talvez ele lhes deu o elixir, perguntou Tyler. Mas Miguel respondeu alarmado que valia até 400.000 cabeças. Miguel disse que o carnaval já começou e se você descumprir as regras vai ter problemas. Nem Adam nem Andrew entenderam o que aqueles dois estavam falando. E finalmente eles terminaram de conversar e Tyler já estava voltando para eles. Ao chegar, Karen perguntou sobre o que estavam conversando, ao que seu pai respondeu que comprou algo com o dinheiro do bolso. Ele disse que eles precisariam disso para sua sobrevivência contínua. De repente, uma tempestade de emoções tomou conta de André. Ele não entendia o que estava acontecendo e o que era esse carnaval. Tyler respondeu que aquele demônio inicia o carnaval e baixa informações básicas sobre ele na cabeça das pessoas. Andrew não entendia como tudo isso era possível. Ele poderia realmente estar vivendo uma segunda vida. Adam perguntou a Tyler o que ele deveria fazer com o carro, se deveria deixá-lo aqui. Mas Tyler disse-lhe para dirigir. É realmente possível que Adam invada a masmorra de carro. Ele gostou muito da ideia. Mas Tyler disse a ele que ele iria para Sinchon. Havia uma saída da masmorra e eles se encontrariam lá. Afinal, em Sinchon os espera uma batalha mais séria do que em Seul, chamada de Hora da Morte. Graças à introdução de informações em sua cabeça, ele saberá de tudo, mas Adam não gostou do fato de até as crianças brigarem, mas ele não. Mesmo se você fechar o portão rapidamente, haverá muitas vítimas, e é por isso que Adam deve ir até lá. Ele deve proteger as pessoas que estarão em perigo lá. Adam disse que Tyler poderia confiar nele. Infelizmente, Tyler entendeu que haveria uma quantidade incrível de mortes. Mas esta também é uma oportunidade de ganhar muitas cabeças para comprar o elixir e ter o mestre Brian ao seu lado. Tyler queria terminar rapidamente para que pudessem se encontrar novamente mais tarde, após o que disse a Andrew e Karen para se prepararem. No caminho para a masmorra, eles também lidaram com monstros. Todos fizeram o melhor que puderam, mas Karen os matou com magia. O cara sabia que a magia existia, mas nunca a tinha visto com os próprios olhos. Mas tudo o que Karen conseguia pensar era que precisava pegar o telefone para fazer alguns vídeos do TikTok. Andrew não entendia como ela conseguia estar tão calma, mas Karen disse que costumava brincar com zumbis, então não tinha medo deles. Karen acrescentou que apenas o jogador profissional Flame é melhor que ela neste jogo. Tyler disse a Karen para não exagerar e ficar sobrecarregada novamente. Um número bastante grande de zumbis andava por todo o território, mas em poucos segundos Andrew lidou com todos, atirando direto na cabeça deles. Tyler,
Vendo sua precisão, perguntou se ele realmente queria se tornar um jogador profissional, como seu pai. Andrew admitiu que seu rebanho ficou muito melhor após o aparecimento dos Goblins. Ele realmente tem uma habilidade inata no tiro com arco, Tyler perguntou. O cara respondeu que durante as filmagens teve sensações bastante estranhas, e assim que as sentisse, contaria imediatamente sobre elas. De repente, eles viram que havia um baú com recompensas bem na frente deles, mas a estrada estava bloqueada por um bando de zumbis. Karen imediatamente correu até ele com as palavras de que iria abri-lo, enquanto incinerava todos os zumbis em seu caminho. Tyler imediatamente gritou para ela parar porque algo estava errado, mas Karen não o ouviu. Ele lembrou que estava em algum lugar da masmorra. Existe uma armadilha e provavelmente este baú é a armadilha. Tyler imediatamente ordenou que Andrew atirasse neste baú. Assim que Karen quis tocar o baú, uma flecha o atingiu e ele explodiu. Mas no final, Karen não foi ferida, seu cabelo simplesmente ficou mais volumoso. O pai começou a explicar à filha que se ela tivesse tocado neste baú teria morrido instantaneamente, por isso deveria ter mais cuidado. Com uma expressão assustada no rosto, Andrew disse que tais coisas precisam ser avisadas com antecedência. Mas ainda assim, aquele baú não estava vazio, havia algum tipo de chave dentro. Segundo Tyler, era a chave da sala do chefe. E finalmente chegaram à porta principal desta sala. Tyler disse que atrás desta porta estava o Rei dos Ghouls. Enquanto isso, Ada estava preso no trânsito, mas não conseguia sair do carro, porque era o carro de Tyler. De repente ele ouviu no rádio que todos os moradores de Suela deveriam ir imediatamente para o abrigo. Olhando pela janela do carro, ele viu o motivo de tal pedido. Acontece que o segundo portão do inferno se abriu, a hora do crepúsculo chegou. Além do Rei Carniçal, havia também 4 zumbis poderosos na sala. Se não lidassem com eles, não seriam capazes de pegar o rei. Andrew disse que se eles combinassem seus poderes, poderiam derrotar a todos. Mas Tyler disse que não funciona assim, porque o Rei dos Ghouls vai ressuscitá-los. Só há uma saída, que é matar todos eles ao mesmo tempo. Karen perguntou ao pai se ele usou o que comprou de Miguel. Tirando aquele pingente do bolso, ele disse que isso atrasaria o renascimento dos zumbis. Mas será muito difícil resistir a 4 ao mesmo tempo. Mas Tyler tinha um plano, a única maneira de vencerem. Os militares já haviam passado da primeira etapa, mas sabiam que a segunda etapa seria mais perigosa. Eles precisavam da ajuda do público, mas não sabiam se algum deles era sobrevivente ou não. O militar disse que já haviam verificado tudo com um termovisor e que não havia civis em lugar nenhum. Se você não atirar neles do ar, poderá considerar tudo perdido. Neste ponto, o dano que vem é muito maior do que quando os primeiros portões do inferno foram abertos. A voz ao telefone dizia que se o exército partir para o ataque vai acontecer uma bagunça ainda maior. Antes de mais nada é preciso pensar no povo. Mas o militar não gostou disso, acreditou que queria fazer deles vítimas. Um dos soldados disse ao comandante que um civil se aproximava. O comandante ordenou que ele fosse virado imediatamente. Mas o problema todo era que eles achavam que ele estava louco, porque ele estava apenas buscando uma descoberta. Acontece que Adam estava dirigindo aquele carro. Naquela hora, Tyler e as crianças abriram as portas e entraram. Tyler imediatamente convocou 3 espíritos guerreiros e ordenou que atacassem os zumbis. Karen também o ajudou. Ela atacou os zumbis com sua magia. Andrew ficou surpreso como eles conseguiam se mover tão rápido apesar do tamanho. Finalmente, em posição de combate, ele estava pronto para atirar nos zumbis. Quando o primeiro zumbi derrotado caiu no chão, Tyler tirou aquele pingente. Ele de alguma forma interagiu com o cérebro do zumbi. O Rei Carniçal apontou o dedo para o zumbi morto e sussurrou algo. Karen olhou para ele surpresa para ver se ele iria ressuscitar zumbis. Tyler ficou surpreso se ela realmente entendeu suas palavras. Provavelmente isso foi passado para ela por sua mãe. Mas ele nunca viu isso antes, então este é apenas o seu palpite por enquanto. Ele pediu à filha que traduzisse para eles tudo o que o Rei dos Ghouls dissesse. Acontece que o Rei Carniçal realmente começou a reviver seus guerreiros. Eles, por sua vez, começaram novamente a atacar Tyler e as crianças. Mas eles só tinham um pingente. Se isso continuar, nunca vencerão. Tyler olhou para ele e disse que nunca tinha feito isso antes em sua vida anterior. Então ele gritou para sua filha liberar sua magia no pingente. O poder de Karen deve fluir através dele. Esta é a única maneira de alcançar todos eles com magia. Mas os zumbis, com seus ataques eternos, não permitiram que Tyler executasse seu plano. Com lágrimas nos olhos, Karen disse que não conseguia mirar.
Então ela olhou para Andrew e ficou surpresa com o quão calmo ele estava enquanto mirava. Enquanto Andrew matava 2 zumbis de uma vez, Tyler ergueu o pingente acima de si e disse a Karen para atirar nele. Mas assim que ele disse isso, o zumbi imediatamente arrancou o pingente de suas mãos e ele quebrou imediatamente. Os zumbis restantes naquele momento derrotaram as almas convocadas dos guerreiros de Tyler. O Rei Carniçal, vendo tudo isso, imediatamente começou a rir. Karen ficou confusa, ela não entendia se isso era o fim. Pegando os fragmentos do pingente nas mãos, Tyler sorriu e disse que isso era apenas o começo. Imediatamente após essas palavras, ele enfiou todos os fragmentos que estavam em sua mão no zumbi. Depois disso, Karen finalmente conseguiu mirar e matar 2 zumbis. Tyler disse que agora é a vez do Rei Ghoul. Um dos zumbis sobreviventes decidiu atacar Tyler repentinamente, mas a alma invocada por Tyler matou instantaneamente aquele zumbi. Um momento depois, um dos guerreiros de Tyler perfurou a cabeça do Rei Ghoul com sua espada. Mas devido à reação protetora do corpo do Rei Ghoul, ossos foram liberados do peito naquele exato segundo e perfuraram Tyler. Naquele momento, os militares presentes no posto de controle reconheceram Adam e perguntaram o que ele estava fazendo aqui. Adam respondeu que era como um herói que aparece na hora certa, no lugar certo. Depois acrescentou que as autoridades chegariam em breve. O soldado perguntou se o próprio Capitão Tyler viria aqui. Ele respondeu que seria ele quem viria. E até a sua chegada eles vão se defender aqui. Apenas o soldado disse que não tinham armas para Adam, mas ele respondeu que não precisava das armas deles, porque tinha as suas, que também eram bastante fortes. O soldado ficou surpreso se ele realmente iria lutar com uma espada contra monstros que não aguentariam balas. Ao que respondeu que o próprio soldado já sabe tudo, pois recebeu todas as informações necessárias. Depois acrescentou que as armas não são consideradas armas agora. Agora, esses objetos mágicos são considerados armas. Adam deu ao guerreiro uma tonfa de madeira como arma. Ele disse para cuidar deles como uma esposa querida, porque são muito caros, ele os comprou com as últimas cabeças que tinha. E agora os dois estavam prontos para lutar contra os monstros. Karen estava muito preocupada com o pai, então começou a correr para ajudá-lo. Mas Andrew a interrompeu e disse que talvez pudesse resolver o problema. Ele imediatamente atirou no Rei Ghoul, mas com uma flecha incomum. Tyler se perguntou se finalmente havia levado o assunto a sério. Depois disso, ele atirou novamente com uma flecha incomum, mas desta vez no ombro. Tyler ficou surpreso porque ele bateu no ombro e não na cabeça, porque para suas habilidades é o mesmo que nunca ser atingido. Andrew pediu a Karen para atirar magia nele, mas sem acertá-lo na cabeça. Mas desta vez o Rei Carniçal repeliu o ataque. Karen claramente não estava preparada para tal mudança. Imediatamente após repelir o ataque, o Rei Carniçal de repente voou para atacar Karen. Enquanto o rei estava no ar, André o atingiu novamente com uma flecha, mas desta vez o acertou bem no coração. Tendo caído no chão, o rei simplesmente começou a evaporar no ar. Tyler percebeu que apenas uma flecha poderia ter feito o trabalho, e não havia necessidade de pingente algum. Ele perguntou a Andrew como ele fez isso, ao que ele respondeu que notou que algumas partes de seu corpo estavam brilhando. Se você matá-los sequencialmente, essas runas cairão. Mas nem todos os monstros têm essa luz. Andrew chama isso de revelação. Tyler nem imaginava que as runas ajudariam na luta contra o rei, mesmo sem o pingente. Se monstros com runas brilharem, eles às vezes os deixam cair. Ao combinar habilidades com Andrew, será possível receber runas aos poucos, o cara será claramente útil para eles. De repente, a recompensa por matar o Rei Carniçal apareceu bem na frente deles. Eles receberam várias moedas do Rei Ghoul e mais de 15.000 caras. Foi um jackpot. Andrew recebeu a luva mágica aura do Rei Ghoul, mas não entendeu o que era. Tyler disse que isso é algo muito útil e forte, então Andrew deve usá-lo com sabedoria, e o cheiro irá embora com o tempo. O cara resolveu calçar essa luva, cobrindo o nariz para não sentir o cheiro, mas eventualmente. Ele vomitou e Tyler disse que o cheiro deveria desaparecer em cerca de 3 anos. Mas a recompensa principal foram as antigas chaves do Rei dos Carniçais. Com essas chaves você pode abrir o tesouro. Eram apenas 3, uma para cada. Karen perguntou ao pai que tipo de pergaminho ele segurava nas mãos, ao que ele respondeu que com a ajuda desse pergaminho seria possível encontrar uma saída do tesouro. E também, quando eles descerem ao subsolo, terão que se separar, então não se assuste quando ficarem sozinhos. Sua filha chegou à conclusão de que só poderia escolher uma porta e seria impossível voltar pelo mesmo caminho. Andrew perguntou o que eles deveriam escolher,
mas Tyler respondeu que não foi ele quem defendeu este lugar em uma vida passada, então não poderia dar nenhum conselho. Ele só sabe que o defensor recebeu a coroa Kundal, item dos necromantes, mas mesmo tendo recebido não trará muitos benefícios. Tyler olhou para Andrew e viu que ele estava olhando para ele com um olhar desconfiado. Tyler disse que também não sabia de tudo. Em seguida, ele acrescentou que esta é apenas a primeira masmorra, então eles não podem escolher por muito tempo, porque Ada está esperando por eles e eles precisam se apressar. Tyler disse que aquele lugar parecia lindo, afinal era um tesouro pertencente ao imperador. Ele andou pela masmorra, procurando qual porta escolher, e se deparou com uma porta com uma placa, a lâmina de Mornu. Graças apenas à sua segunda vida, ele sabia que essas eram duas lâminas usadas pelo caçador de demônios japonês, mas as armas não tinham sentido para eles agora. De repente a atenção de Tyler recaiu sobre uma das portas, ele caminhou até ela e ficou encantado. Ele não conseguiu encontrar uma maneira de conseguir esse item, então foi surpreendente para ele ter conseguido encontrá-lo aqui, e tão rapidamente. Entrando lá dentro, ele viu algum tipo de livro mágico ali. Era um livro de Balanta, o mais alto nível de magia. Terminado seu negócio, voltou para junto das crianças e perguntou-lhe se conseguiam escolher a porta certa. Andrew disse que foi difícil, mas ele conseguiu decidir, mas não sabe se é útil, porque não havia descrição em lugar nenhum. Karen também disse que conseguiu escolher a porta e mostrou ao pai o que havia dentro. Era uma pulseira de fada do lago. Se você dormir com ela, sua força vai aumentar. Ele elogiou a filha pela boa escolha. Bem, Andrew mostrou a Tyler que ele havia escolhido a espada. Ele ficou surpreso por Andrew ter escolhido uma espada em vez de um arco, e depois perguntou se realmente havia um arco em algum lugar e se ele possuía uma espada. Mas André respondeu que praticamente não sabia manejar uma espada, escolheu-a apenas por causa do nome, que gostou. Tyler estava claramente infeliz. A resposta do cara o surpreendeu. Naquela época, Adam e o comandante lutaram lado a lado contra monstros. O capitão disse que a tonfa é uma arma muito útil, mas se eles lutarem apenas entre os dois, os monstros não acabarão. Adam perguntou se o homem forte já estava exausto. O capitão perguntou se ainda tinha forças para fazer piadas. Depois de olhar ao redor, eles perceberam que havia muitos monstros. O resto dos guerreiros já estava no limite, então precisavam recuar, mas apesar da situação, Adam ainda queria continuar lutando. De repente, do nada, uma adaga foi atirada contra o capitão. Adam empurrou o capitão e o salvou, mas a adaga o atingiu bem nas costas. Ele começou a sentir seus músculos paralisados pelo veneno. O capitão disse que agora é ainda mais necessário recuar, e Adam também precisa ser curado, mas Adam disse que está tudo bem, só queima um pouco. Acontece que se trata de veneno de Goblin. O capitão não sabe sua composição, mas precisa se livrar dele o mais rápido possível. Mas Adam disse que se eles se rendessem e libertassem os Goblins, eles se dispersariam por Seul. Porque ele disse que eles precisam continuar, não só como militares. Com o que restava de suas forças, Adam disse ao capitão para lutar como se ninguém fosse mais forte do que ele. Ele disse-lhe para lutar contra eles como se fosse a última vez. Um cara estava em um programa de TV e foi questionado sobre o que viu, ao que ele respondeu que viu uma criatura feroz demais para um humano. Ele não tinha certeza se era um homem simples, mas cortava goblins como se fossem feitos de papelão. Depois acrescentou que também estava com ele um homem com uma espada enorme, talvez ele pensasse que era um profeta. O ator inglês também mencionou o homem que salvará a humanidade durante a coletiva de imprensa. O cara não tinha certeza se um deles salvaria a humanidade, pois pareciam destruidores. Um goblin grande, mais forte que o normal, entrou no caminho do capitão. De acordo com as características visíveis, este goblin é maior e mais forte do que aqueles que já viram antes. O primeiro golpe foi desferido pelo goblin, mas, felizmente, o capitão conseguiu bloqueá-lo. O capitão sentia cada vez mais fraqueza no corpo, mas ele teve força suficiente para mais vários golpes e colocou muita força em um deles. Usando a pouca força que lhe restava, ele deu um soco no estômago do goblin. O goblin não entendia como uma pessoa comum poderia ser tão forte. O Capitão Carr tinha uma capacidade inata de regular a respiração. Graças a esse poder, ele foi capaz de manter um fluxo sanguíneo cerebral minimamente aberto, economizando assim o sangue de que o cérebro necessitava. Além disso, essa habilidade requer uma dose impressionante de glicose. E se você usar o sangue economizado para os músculos, surgirão um crescimento muscular e uma força física que excede a força humana. Ajoelhando-se na frente de Carr, o Goblin o chamou de monstro por sua força.
Assim que Carr quis acabar com o Goblin, outro pequeno Goblin correu em seu auxílio e esfaqueou o capitão no estômago com uma adaga. O grande duende ficou assustado porque disse ao pequeno duende para fugir, mas ele disse que era muito querido para ele, então não poderia simplesmente fugir. Num instante, o capitão matou o pequeno duende e tudo o que restou dele foi uma flor. O grande Goblin ficou incrivelmente zangado e atingiu Carr com as últimas forças que lhe restavam. Depois que o capitão voou vários metros para longe, o Goblin imediatamente saltou para esmagá-lo. Aterrissando diretamente sobre ele, o Goblin infligiu enormes danos a ele, até mesmo fazendo-o sangrar pela boca. A falha fatal da condição de ogro é que ela se baseia no bloqueio do fluxo sanguíneo para o cérebro. As pessoas morrem em 10 segundos se o fluxo sanguíneo para o cérebro for bloqueado, mas no estado de ogro, o fluxo sanguíneo não é completamente bloqueado. Devido à insegurança, Adam decidiu resolver a situação com as próprias mãos e simplesmente atropelar o Goblin. Prendendo o Goblin entre o carro e a sala, Adam imediatamente saltou do carro. Com o que restava de suas forças, ele gritou se Carr estava bem. Mas de repente algo explodiu atrás de Adam. Virando-se, ele viu um Goblin chorando e furioso no fogo. Carr não entendia por que ele estava chorando, era mesmo por causa da morte da flor. Mas o que ele realmente não entendia era por que estava com raiva, porque foi por causa dele que muitos civis e militares morreram. Afinal, em tal situação, só ele deveria ficar com raiva, porque protegeu aquelas pessoas. Faltava apenas um segundo para o modo ogro do capitão terminar. No último segundo, ele e o Goblin colidiram pela última vez. Literalmente, um segundo depois, o enorme Goblin já estava morto no chão. Só que agora o capitão e Adam estavam completamente sem forças e ainda havia muitos Goblins. Eles entenderam que muito provavelmente morreriam assim, mas fizeram tudo ao seu alcance. Adam disse que viveu uma vida bastante colorida, mas de repente ele ouviu sons muito familiares. Erguendo a cabeça, ele viu que todos os Goblins ao seu redor estavam congelados. Foi o Tyler. Ele disse que fizeram um bom trabalho, mas depois ele cuidaria de tudo sozinho. Os três lidaram com todos os Goblins ao redor e disseram que era muito mais fácil comparado ao Rei Ghoul. Adam não entendeu como eles acabaram aqui sem carro. Acontece que eles vieram da estação Ascension, mas como havia tantos Goblins lá, eles tiveram que matar todos eles. Andrew pergunta se eles estão indo para o pai dele agora. Tyler disse que é isso que eles farão agora. Depois disso, Andrew disse que eles ainda não têm cabeças suficientes para comprar o Elixir, precisam de 400 mil, mas só têm 15 mil. Tyler disse que não seria possível coletar 400 mil cabeças de uma só vez, após o que Karen perguntou ao pai o que ele tirou da masmorra. Ele tirou e mostrou um livro mágico chamado Livro de Balanta, e disse que foi exatamente isso que ele tirou do tesouro. Foi muito estranho, porque para um livro, seu nível mágico era muito alto. Mas Tyler disse que esse é o mistério deste livro. Ela precisa alimentá-la com algum item raro. Tyler decidiu alimentá-la com aquele pingente. Devido à absorção, este livro mudou de um nível superior comum para um nível superior raro. Este livro sai dando coisas de uma classificação mais elevada. A coisa que tinha o maior nível mágico era isso. Sem pensar por um segundo, Tyler imediatamente colocou os livros em sua espada. E imediatamente dele ele recebeu uma espada do mais alto nível épico. Infelizmente, a espada não tinha espírito, mas como era uma classificação épica, mudanças poderiam ser feitas. Adam disse que essa espada era perfeita para Tyler. Ele teve muita sorte de ter a arma em mãos. Só que este é o tipo de arma que Adam usará agora. Tyler deu a Adam aquela espada de gelo. Adam gostou muito. Ele realmente queria experimentar como funcionava.